Olá, gostinhos e gostinhas, estamos aqui de volta para mais um vídeo interessante. Lembrando que não somos patrocinados por nenhuma empresa, esse canal não é monetizado, mas mesmo assim estamos lançando essa série Descomplicando a Terceira Idade, para ver o que a tecnologia oferece hoje em dia para que nós da terceira idade possamos ter dias mais agradáveis. No vídeo anterior falamos sobre soundbar, que melhora o som da sua televisão, e também a Alexa, um assistente virtual de voz, que facilita bastante. Convido a todos para assistirem o vídeo. Nesse segundo capítulo, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente não gosta, que é ler o manual do proprietário quando a gente compra um veículo. Acredito que 90% das pessoas não leiam. Eu, particularmente, dou uma olhada por cima, mas vocês não imaginam como tem coisas interessantes aqui dentro e que explicam muitas coisas, muitos acidentes, muitos danos físicos, que a maioria das pessoas nem sabe por que ocorre, simplesmente pela falta de leitura do manual do proprietário. E eu vou colocar, então, aqui hoje 10 dicas que eu achei aqui dentro, e tem muitas outras, acho que tem mais de 100 dicas interessantes, e acredito que a maioria das dicas que eu vou dar, algumas são até do desconhecimento de vocês. Então, se vocês acharem legal, curtam aí, se inscrevam no canal para receber novos vídeos. A dica número 1, não completar combustível após o clique da bomba. Quem é que não foi no posto de gasolina, tá lá o frentista abastecendo e pergunta, aí a bomba dá o clique, que ela entende que já está cheio o tanque, e aí o frentista pergunta, quer que complete? A maioria, eu inclusive, sempre mandava completar. Ocorre que aqui no manual diz que o excesso de gasolina pode parar lá no canister, que é um mecanismo que tem com carvão ativado, e esse excesso de combustível pode afetar o carvão ativado e também contaminar outros componentes mecânicos do carro. Então, a partir de hoje, quando ele perguntar, quer que complete até a borda? Diga, não, se a bomba mandou parar, eu vou parar. Afinal, existem postos de gasolina aí um atrás do outro. O risco de ficar sem gasolina ou álcool, né, é muito pequeno. Dica número 2, não viajar com o encosto do copiloto reclinado. Eu muitas vezes já disse para minha namorada ou para minha acompanhante que vai ali ao meu lado, deita o banco e vai dormindo. Mas isso não pode fazer, pessoal, está escrito aqui, porque quando a pessoa se reclina totalmente, a porção abdominal do cinto, a pessoa, com um caso de impacto frontal com muita velocidade, a pessoa pode deslizar por baixo. Então não se deve deitar e dormir durante a viagem. Nada impede que ao parar o veículo num parador, a pessoa recline o banco e durma, mas durante a viagem não é permitido. Quem é que sabia isso? Eu não sabia. Dica número 3. Quando a gente for ajustar a posição, entrar no carro para dirigir, nós temos que ficar o mais longe possível do airbag, porque a maioria dos modelos o airbag fica no próprio volante. Eu não sabia disso, então eu mesmo gosto de dirigir em cima do volante. A partir de agora eu vou entrar no carro, vou reclinar o encosto do banco, uma posição confortável, evidente, mas o mais longe possível do airbag, porque no caso de um acidente frontal em alta velocidade, o próprio airbag pode sim causar lesões no nosso corpo. É importante saber disso. E alguns veículos até oferecem a opção de regulagem do volante para frente, para trás, e também isso tem que ser levado em conta. Se você puder esticar seus braços nessa posição, assim, melhor, um braço esticado. Evita também de o braço ser lesionado em grandes proporções. Dica número 4, não levar carga solta dentro do carro. Isso é outra coisa que eu faço direto. Eu acabei de tirar um split ali dentro do carro, na parte de dentro. Eu deveria levar no porta-malas. Então tudo que a gente puder levar no porta-malas, pessoal, é interessante. Por quê? Porque no caso de um choque em alta velocidade, o peso das coisas que estão dentro do carro, inclusive solta, pessoas ou objetos, elas podem se multiplicar por 30. Então, imagina um objeto que está dentro do carro, não está corretamente amarrado, no caso de colisão frontal, ele vira o peso dele mais vezes 30, imagina o dano que pode causar aos passageiros.
A dica número 5, a altura do encosto de cabeça. Isso é outra coisa que eu não sabia. Aquele encosto que tem atrás do banco, a altura dele, ela não pode ficar nem muito baixo e nem muito alto o encosto. Por quê? Porque no caso de uma colisão frontal, o ideal é que ele fique, a metade do encosto fique na linha dos nossos olhos, porque aí a cabeça vai para trás e todo o encosto protege a cabeça. Se tiver muito baixo ou muito levantado, ele pode danificar sim o pescoço e a coluna. Então, eu também vou passar a observar esse ajustamento. Eu recomendo o seguinte: se a pessoa estiver na estrada, faça esse ajuste. Coloque, certamente, se a pessoa for alta, vai colocar um pouco para cima. Mas na cidade não há necessidade. Normalmente se usa uma velocidade mais moderada. As colisões que ocorrem não dá esse efeito chicote no pescoço. Então eu recomendo que coloque o encosto bem abaixado, até porque alguns, como eu, têm mania de olhar para trás na hora de dar ré, e o encosto muito alto vai prejudicar a visão. Dica número 6. Antes de rebater o encosto traseiro, inserir a fivela do cinto, a faixa do cinto, num suportezinho, dependendo do modelo que seu carro tem. Eu não sabia disso também. Às vezes eu rebatia o banco para levar uma carga maior e aquele cinto ficava atrapalhando ali, se enrolava ou prendia, impedia que o banco fosse abaixado. Então eu descobri que tem, como vocês devem estar vendo na imagem aí, uma fivelinha para colocar o cinto para que quando baixar, rebater o banco, o cinto acompanhe o curso do banco e não enrede, não tranque o declínio do banco. Outra dica importante, dica de número 7, é não usar almofadas. Claro que existem almofadas credenciadas para uso das pessoas que são mais baixas. Mas se o veículo possui um ajuste de altura, utilize o ajuste de altura e evite usar a almofada. Porque a almofada também, o banco, no caso de uma batida frontal, para segurar a pessoa, ele tem que estar colado ao bumbum. Se você colocar alguma coisa entre você e o banco, no caso de uma projeção do corpo, seu corpo vai deslizar por baixo do cinto com muito mais facilidade. Isso eu não tinha conhecimento também. Então, utilize sempre, pessoal, o seu ajuste de altura do banco, caso o seu veículo possua. Outra dica interessante é a dica número 8. Quando você for subir para a serra ou locais que estão muito frios, você lá na serra, quanto mais vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito, diminui a pressão sobre os pneus. E também a cada 7 graus que vai baixando a temperatura, diminui 1 PSI na calibração do pneu. Então, quando você estiver indo, puder parar num paradouro antes de chegar na serra, ou até quando chegar lá, passe no posto de gasolina, verifique a pressão dos pneus, porque ela varia de acordo com a temperatura e com a altura também. Isso eu também não sabia. A dica número 9, se colocar um peso no banco do copiloto, é possível que ele tem, alguns modelos têm sensor de peso. Então, quando ele percebe que não tem ninguém, que tem algum peso ali, ele imagina que seja uma pessoa, aí pode disparar o alarme do cinto de segurança. Aí você vai mandar na concessionária: olha, alguma coisa está errada, porque eu estou de cinto, não tem ninguém ao meu lado, e o alarme está disparando, então verifique se não tem um peso ali. Outra coisa que eu não sabia. A dica número 10, regular a altura do cinto de segurança, de modo a afastá-lo o máximo possível do pescoço. Já tive até uma experiência pessoal com relação a isso. Uma ocasião eu tive um acidente, uma colisão frontal, e a minha ex-esposa estava com o cinto, e ali tem a regulagem de altura no cinto. Ela era baixa e usou, não fez a regulagem correta, e o cinto ficou passando pelo pescoço. Aí quando deu a colisão frontal, ela cortou o pescoço aqui, porque aquele cinto ali, no caso de um impacto muito forte, inclusive ele deve ser substituído. Num caso desse, que explode ali o mecanismo de proteção, ele deve ser totalmente substituído, que eu não sabia disso também. Então procure ajustar a altura de modo que o cinto passe o mais distante possível do seu pescoço. Não pode ficar passando aqui, como vocês estão vendo na imagem aí. Ok, pessoal? Então essas são as 10 primeiras dicas. Existem dezenas de dicas aqui e eu vou gravar novos vídeos. Se você gostou, curta aí que você vai ser notificado dos próximos. Desejo a todos um final de semana excelente e, como sempre, um beijo no coração.